Como ser um bom negociador na contabilidade? Vem comigo que eu vou te explicar. Gente, vamos lá. Ser negociador não é você dar desconto, não é você ficar barganhando algumas coisas. Você ser um bom negociador na contabilidade é você ter posicionamento. Por exemplo, hoje eu não entro numa reunião comercial e fico lá colocando o pé nos dois peitos do cliente para ele fechar. Não. Porque se o cliente tiver que fechar, ele vai ter que fechar para o meu posicionamento e para a minha autoridade. E aí, você quer se tornar esse bom negociador? Eu vou te explicar passo a passo como que você consegue ser um bom negociador e conseguir vender mais, fechar mais contratos, porque eu vejo hoje muito que existe uma certa dificuldade em ser esse bom negociador, em argumentar. A venda cada vez mais vai ser algo relacional, pessoa para pessoa, se eu gostei daquela pessoa, se aquela pessoa me mostrou valor, e aí posicionamento me mostra valor. Então vamos lá, tá? Quando você vai conduzir uma reunião, geralmente o cliente fala assim, eu só tenho 20 minutos. Aí você acaba fazendo o quê? Se adaptando a isso, né? E aí é totalmente errado. O que você vai fazer? Você vai fazer o que para ele? Você fala assim, olha, para eu ter um diagnóstico completo e te fazer uma proposta boa, eu preciso conversar contigo, eu preciso entender o teu negócio, eu preciso entender por que você tem essa empresa, eu quero entender mais sobre você. E aí, gente, ter coragem e falar, os meus clientes aqui, eles são mais que clientes, eles acabam virando um sócio meu. E aí quando eu falo sócio, porque eu ajudo esse cliente em todo o processo aí de abertura, planejamento. Então quando a gente falar que tem 20 minutos, você responde isso para ele. Simples assim. Mas sabe o que acontece? Hoje, o nosso cérebro, e a neurociência explica isso, a gente tem medo da rejeição. E a gente tem medo de ouvir não. E por várias vezes, gente, eu não segui em frente, euzinha aqui, uma boa vendedora que eu sou, porque eu tinha medo de ouvir o não. Mas, gente, se eu quero avançar, se eu quero fazer, eu tenho que quebrar esse medo e seguir em frente. Então, por que você não faz isso? Porque você tem medo do cara falar não. Mas o não você já tem. Então, você precisa tentar isso, tá? Aí, um outro erro grave que eu vejo que a pessoa faz. Envia a proposta antes de fazer uma reunião. Gente, é impossível você vender um serviço de alto valor que nem contabilidade, consultivo, mandando a proposta ali pelo WhatsApp. Quando o cliente aí chega pelo WhatsApp querendo a proposta, ele só quer preço. E tá tudo bem se ele quer só preço. Mas você precisa investigar e entender. Porque na contabilidade não é qualquer tipo de cliente que você coloca pra dentro. A não ser que você já esteja desesperado. Tá bom, Marta, eu tô desesperado. Beleza, mas a consequência vai vir lá na frente. Então é o seguinte, não adianta você falar assim pra ele, vou mandar proposta. Você não tem como te mandar proposta, porque eu preciso entender em que momento você tá da sua empresa. Qual o risco tributário que você tem? Eu preciso entender mais do teu negócio. Concorda comigo que um CNPJ é algo muito sério para eu ficar jogando aqui uma proposta no WhatsApp para você? Mais uma vez, gente, é sobre não ter medo. É sobre você falar. E eu garanto para você, como 1 mais 1 são 2. Se você fizer isso, você vai ter resultado. E aquele cliente que não tiver ser para você, porque nem todo mundo vai ser nosso cliente, tá tudo bem. Ontem um cliente virou para mim e falou assim para mim, Marta, a sua concorrente tá com preço XPTO. Queria ser muito cliente de vocês. Se você fizer por esse valor, eu viro cliente de vocês. Eu virei e falei assim, olha, eu não sei o que minha concorrência faz, eu não sei qual é como que ela trabalha, como que ela vê a questão do lucro dela, mas uma coisa eu sei é da minha empresa, que a minha já tenho margem sobre esse produto, que eu entrego com qualidade e infelizmente eu não consigo fechar esse preço. Pode ir lá fechar com a concorrente, mas você vai perder um cliente. Falei assim, querido, não tô perdendo um cliente, esse cliente não era pra ser meu. Entende? Eu não posso entrar, porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês de causa. O que eu falo aqui pra vocês, eu falo daquilo que eu vivi, não daquilo que eu vivi. Eu já tive essa época de colocar cliente pra dentro, qualquer tipo de cliente. Eu só tive dor de cabeça, tirou minha paz. Então, se lá atrás eu tivesse acesso ao conteúdo que eu tenho hoje, como vocês têm, eu já começaria da forma correta. Gente, como a gente avança, tanto é que a gente tem outras empresas dentro do grupo, e essas outras empresas estão seguindo o beabá certinho. Tá fazendo uma coisa assim, ó, bonitinho.
Porque a gente aprendeu. Então, hoje, para você saber negociar, você precisa entender, aprender. Entende? Outra coisa, gente, que eu sempre digo, né? É você ter rapport. Hoje não se vende mais com técnicazinha. Qual que é o rapport? Você saber se colocar num lugar do outro. Então, uma coisa que as pessoas gostam muito é de ouvir o nome delas. Você tem o nome da pessoa, você repete esse nome, mas não repetir como uma coisa técnica, é algo que se tornar para você algo dentro do seu repertório, do seu cenário. Venda é confiança. Como que tá seu repertório? Quanto você tem estudado? Por isso que eu falo do nicho. Quando você tem um nicho, o que acontece? Você consegue estudar dentro do nicho do cliente. Se você não sabe do nicho, gente, dificilmente você vai conseguir trazer um valor ali expressivo para ele. Outra coisa, jamais se fala o preço, começando na reunião, vai falar o preço, sem você entender a dor, sem entender o outro. Olha só que interessante, quando você entra numa reunião comercial, você vai se apresentar, mas a maior fala tem que ser do outro, tem que ter investigação. Eu preciso entender, e as pessoas gostam de falar delas, elas adoram falar delas, entende? Agora, se você não tiver paciência nenhuma para escuta, você não vai vencer essa batalha. Para ser um bom negociador, você precisa saber escutar. Às vezes, eu tô lá vendo vendas dos meus meninos, assistindo as reuniões, e eu falo, putz, ele passou por cima, não deixou nem o cliente terminar de falar. Por que esse anseio em responder rápido? Respira, pensa. Lá atrás eu fazia isso. Termina o cliente terminar de concluir para você vir. Isso é saber negociar. Então, assim, uma coisa que não pode acontecer na negociação tem aquele clima de pressão e tal. A venda, ela tem que ser estratégica. A pessoa tem que sentir que você tem autoridade e sabe fazer. É isso. E aí, gente, um bom negociador, ele sabe daquilo que ele está fazendo, ele aproveita as oportunidades que tem dentro do mercado. Por exemplo, agora, a reforma tributária. O que a reforma tributária pode trazer aí para você como um bom negociador? Você trazer para o seu cliente coisas que você não trazia antes e mostrar para ele a importância e cobrar por isso. Porque nem injeção na testa é de graça. Por que você quer dar esse serviço de graça para o seu cliente? A não ser que esse cliente seja muito relevante, ele já pague muito bem para você. E mesmo assim, há controvérsias. Geralmente, quando a gente dá as coisas de graça para as pessoas, elas não valorizam. Então, um bom negociador, ele não entrega nada de graça. Ele sempre vai ter ali momento de troca. Ou seja, eu te entrego isso, você me dá isso, mas sempre que eu falo que o bom negociador, ele está preocupado no bem-estar do cliente, está preocupado na resolução do problema do cliente. E aí, você está preocupado na resolução do seu problema ou do seu cliente? Se você seguir essas dicas que eu te dei aqui, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir vencer e ser um bom negociador. Mas tem que fazer, quebrar o medo, as crenças limitantes. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curte aqui esse canal, porque você ajuda o meu canal a crescer. Aqui vai aparecer mais vídeos para te ajudar, beleza? Clica neles. Grande beijo, até a próxima.